Pela grandeza da pátria, a paz entre todos, damos aberto o nosso 6º ciclo acadêmico da Academia de Letras, Artes e Ciências dos Lions Clubes. Nós queremos fazer esse registro, inclusive em homenagem à saudosa memória de nosso acadêmico Fernando Mota, que nos deixou, e temos realmente a certeza da sua importância na contribuição não só na vida acadêmica, como também na vida do Lions. Então, esse nosso encontro, ele traz essa homenagem ao nosso saudoso companheiro acadêmico Fernando Mota. Nesse nosso evento, nós vamos, além de ter as apresentações, nós vamos ter também um registro da homenagem aos 22 anos de fundação da ALAC. Nós, através do acadêmico Sérgio André Ferreira, terá uma participação, uma belíssima colocação sobre a trajetória da academia. São 22 anos de existência e nós temos a academia hoje fortalecida com o crescimento e com o encaminhamento de novos acadêmicos, e é com prazer que nós presidimos essa entidade. Nós vamos pedir à companheira acadêmica Maria da Glória Rabelo para fazer a invocação a Deus. Senhor, nossa gratidão sempre por nossa saúde, nossa família e nossos amigos. Ilumine, Senhor, nossos caminhos e encha nossos corações de bondade, solidariedade, sinceridade e simplicidade, para que possamos efetivamente contribuir com o nosso trabalho para a cultura de nosso país. Só através de educação e cultura poderemos desenvolver nossa nação com cidadãos críticos e participativos. Que nosso ciclo de letras estimule cada vez mais as pessoas a ler, refletir, contribuir para um mundo melhor. Lembrando São Francisco de Assis, comece fazendo o necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo. Acadêmico Fernando Mota. Nosso inesquecível acadêmico Fernando Mota dedicou a vida à educação. Idealizou um projeto pedagógico inovador, denominado Escola Mandala, que tornou o antigo IST-Rio, Instituto Superior de Tecnologia do Rio de Janeiro, atualmente FAETERJ Rio, uma escola de referência na área de análise de sistemas. Foi um grande visionário, com uma capacidade enorme de criação e realização. Foi um grande gestor que não se intimidava diante de qualquer desafio. Sua incansável determinação transformou em realidade a construção do espaço físico da FAETERJ Rio, quando muitos imaginavam ser uma possibilidade muito remota. Em 2006, foi inaugurada a sede com uma arquitetura diferenciada, com salas híbridas, como ele já denominou, que são ao mesmo tempo laboratórios e salas de aula, todas equipadas com data show, com desenho inovador, sem as tradicionais carteiras enfileiradas, que apenas recentemente começou a ser pensado e implantado como a nova sala de aula em alguns lugares. O acadêmico Fernando Mota recebeu como missão desenvolver uma instituição que não tinha nada, além de um sonho, e devolveu uma instituição com instalações próprias, uma chave e como uma das melhores do país, referência 4 no ENAD, em sua breve atuação entre 2002 e 2007 como diretor. Como um grande pedagogo que era, insistiu que a formação da área tecnológica não poderia abrir mão de uma formação humanista. Criou o lema da FAETERJ Rio, Tecnologia com Humanismo, tornando obrigatórias no currículo acadêmico disciplinas das áreas sociais e humanas. Não podemos deixar de mencionar o grande incentivo à pesquisa e extensão
que considerava fundamentais para a formação de nossos discentes. Seu magnífico trabalho à frente da direção da FAETERJ Rio, à época este Rio, o levou a ser diretor da educação superior de toda a rede FAETEC. E nesta função, transformou a realidade da educação superior da rede, colocando-a em lugar de relevância junto com a educação profissional. Criou a Universidade Corporativa da FAETEC, Unifaetec, que começou como um programa dentro da Diretoria de Educação Superior. Mais um desafio vencido. As aulas magnas, os fóruns de realidade e perspectiva da educação superior, reunindo todas as unidades com representações de discentes, docentes, funcionários e gestores para debater e propor soluções, os congressos acadêmicos, onde docentes e discentes apresentavam seus projetos de pesquisas realizados, foram significativos para estruturar e consolidar a educação superior da rede FAETEC. E não parou por aí. Foi vice-presidente educacional da rede. E, mais uma vez, teve a oportunidade de levar aos demais níveis de educação projetos inovadores, sempre buscando parcerias importantes que contribuíssem para elevar o patamar da rede. Recentemente, continuava a trabalhar de forma incansável pela rede FAETEC como chefe de gabinete da presidência. E todo esse belíssimo caminho percorrendo dentro da FAETEC começou na FAETERJ Rio, onde ele transformou um sonho em realidade, criar uma escola de referência. No Lions, foram inúmeras as realizações em todas as posições que ocupou. Teve uma brilhante passagem, desde presidente de clube até governador, sem deixar de ser registrada a sua passagem como presidente da Fundação Armando Fajardo. Foram incontáveis campanhas, e como não poderia deixar de ser, inovou. Criou os Lions Clubes Cibernéticos, que possibilitavam a participações de membros em atividades remotas, o que hoje acabou se generalizando em razão da pandemia que assola o mundo. Uma de suas últimas inovações como membro da governadoria da companheira Leão Vera Knop foi criar o Boteco do Lions, atividade nas noites de sexta-feira, que durante esta pandemia possibilitou a confraternização entre companheiros de diferentes clubes, minimizando as agruras do isolamento. O Lions Clube Internacional teve no acadêmico Fernando Mota um grande leão, que honrou a instituição e levou até o fim a missão de servir. Falar do confrade Fernando Mota é sinônimo de falar de família. O seu amor, devoção e cumplicidade com a sua amada esposa Vera Mota, seus filhos, noras e netos, são dignos de destaque e exemplo para muitos. Nosso estimado acadêmico foi um grande educador, humanista e leão. Muito obrigada, confrade Fernando Mota. Sua história está escrita com tinta de ouro. Jamais será esquecido por todos nós. Que Deus o receba e temos a certeza de que onde estiver, vai brilhar como sempre fez aqui. Academia de Letras, Artes e Ciências do Lions Clube Internacional. Com muito prazer, estamos hoje aqui na nossa LAC, falando um pouco sobre poesia, letras, educação e cultura. Fui ao encontro do poeta Vinícius de Moraes, buscando percorrer um pouco sobre a história da música e da poesia e da importância da música e da poesia de Vinícius de Moraes. Um traço marcante na obra do poeta Vinícius de Moraes, que também foi diplomata, é o fato de que ela seja carregada de melancolia. Sempre ligado a diversas expressões artísticas, o poeta Vinícius de Moraes escreveu músicas, poesias com temas infantis que marcaram novas gerações. Por isso, ainda continua marcando a vida e a história de muitas crianças. Eu vou citar a música A Casa e a poesia As Borboletas, que as gerações vêm sendo utilizadas pelos educadores e pelos pais. A casa. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto,
não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Percebemos nessa letra a capacidade de desarticulação do simples, do trivial, da temática da canção. As considerações a respeito da casa, de tão absurdas, começam a perder a ligação e a referência inicial, incitando a imaginação, a criatividade infantil, genial de Vinícius de Moraes. Já nos poemas borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas, borboletas azuis gostam de luz. As amarelinhas são bonitinhas e as pretas, então, ó, que escuridão. É notável a preocupação do poeta com o aspecto lúdico nesse singelo poema. As rimas associam cores a características, criando uma identidade falsa entre características que a princípio são separadas, o que aliás indica um procedimento bastante relevante da expressão poética. Vinícius de Moraes foi poeta, dramaturgo, jornalista, diplomata, cantor e compositor brasileiro, reconhecido internacionalmente. Poeta essencialmente lírico, o que lhe renderia o apelido de poetinha dado pelo maestro maior Tom Jobim. Notabilizou-se pelos sonetos. E o soneto da felicidade, concebido em 1939, é absolutamente notável. De tudo ao meu amor serei atento, antes que com tal zelo, e sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quanto mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do meu amor que tive, que não seja imortal posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. A sua vida particular foi bastante agitada. Vinícius de Moraes foi um eterno apaixonado e, como refém do amor, casou 9 vezes. Sua obra é vasta, passando pela literatura, teatro, cinema, música. Ainda assim, sempre considerou que a poesia foi a sua primeira e maior vocação e que toda a sua atividade artística deriva do fato de ter sido poeta. No campo musical, o poetinha Vinícius de Moraes teve como principais parceiros Tom Jobim, Quinho, Baden-Powell, João Gilberto, Chico Buarque, Carlos Lira. É, portanto, legítimo afirmar que a sua produção poética foi bastante voltada para o tema do amor, embora nas suas obras também seja possível encontrar uma meta escrita ou até mesmo uma escrita engajada, preocupada com os problemas políticos e sociais do mundo. Com uma linguagem sempre extremamente acessível, sedutora e cotidiana, Vinícius de Moraes encanta e vem encantando leitores ao longo de diversas gerações. Vinícius nasceu e morreu na Cidade Maravilhosa. Nasceu em 1913 e faleceu em 1980. E assim, dessa forma, espero ter podido contribuir com essa pequena apresentação nesse ciclo acadêmico sob a coordenação da Câmara de Letras da nossa LAC. Pela oportunidade, a todos agradeço honrado por essa oportunidade. Esse nosso ciclo acadêmico tem como tema central a importância da literatura para o desenvolvimento da cultura. E é importante que a gente tenha realmente a literatura, é um ciclo que envolve o grupo dos acadêmicos de letras e que tem, e nós vamos ter algumas apresentações dos acadêmicos na sequência, mas nós gostaríamos de trazer realmente um pouco uma contribuição nossa como acadêmico da cadeira 29, Olavo Bilac,
falar sobre um tópico do livro, o tópico do crescimento, especialmente voltado ao livro eletrônico. Os e-books e os audiolivros que vão caminhando em termos ainda com mercado pequeno no Brasil, mas já com mais participação no mundo inteiro. Mas nós queremos destacar realmente nesse momento que é importante nós termos a reflexão sobre essas mudanças das tecnologias. Diga-se de passagem, nós tivemos uma mudança forte de tecnologia em 1400, quando Gutenberg inventou a imprensa com caracteres móveis. Até essa época, toda a transmissão era feita por meios físicos de escribas que sabiam, nos mosteiros especialmente, traduzir o pensamento de pessoas que só falavam. Nós não tínhamos, ou seja, o trabalho, os copistas, os escribas, era extremamente grande, até que surgiu o Gutenberg, esse alemão ilustre, que criou a imprensa com caracteres móveis. E a imprensa, ao ser criada com essa característica, ela trouxe para toda a humanidade um grande impacto. Na educação, especialmente, houve uma grande resistência. Conta a história que os professores resistiram durante 100 anos ao livro, porque isso representou uma perda do poder. O poder era eu que tinha o conhecimento. No momento que foi disseminado esse conhecimento, foi impresso, socializou. E essa socialização trouxe resistências enormes. Óbvio que esses 100 anos que conta a história não foi porque a pessoa se adaptou, foi porque as pessoas foram morrendo e os outros foram aceitando essa nova ideia da disseminação e quanto é importante o livro na vida da Idade Média e na vida da modernidade. Só que essa impressão do livro ainda é uma impressão cara. Nós que temos livros editados, muitos que vocês têm, sabem que não se vive, especialmente no Brasil, de autor de livros. São pouquíssimos, raríssimos casos. As editoras têm os custos, então o seu prazer de você ter um livro é muito mais disseminar as ideias do que exatamente o resultado financeiro. A participação, a remuneração, ela é pequena. E essa transmissão hoje, para você imprimir 1000 livros, você recebe aquele livro, depois que você distribuir, custo hoje de correio, custo é muito grande, as livrarias hoje estão em decadência, nós tivemos aí vários fechamentos de muitas livrarias. E aí nós temos o surgimento dos livros eletrônicos, os e-books, e mais recentemente os audiolivros, que vão revolucionar esse mercado. Hoje você consegue transmitir, inicialmente você tinha o livro eletrônico, que era o livro físico, que você tinha normalmente no CD ou no DVD, e você distribuía fisicamente aquele livro. Hoje não, você pode até ter esse sistema também, mas você tem especialmente a transmissão através da rede mundial de computadores, da internet. Então você dissemina para o mundo inteiro o seu livro, as suas ideias, você dissemina esse trabalho e o livro escrito, que é caracterizado ou na versão impressa ou na versão eletrônica, ele é muito mais trabalhoso do que o livro falado, o audiolivro. E esse audiolivro, ele tem avançado bastante, onde você tem narrativa sua ou de terceiros, onde você consegue fazer a transmissão do seu conhecimento. Então, o audiolivro ele tem crescido, ainda não em proporções não fortes, mas ele tem a tendência de forte aumento de percepção. E você tem também, mais com tecnologia mais avançada, os videolivros. E esses videolivros, eles vão transmitir, como nesse momento que nós estamos, um livro, uma obra. E temos certeza que isso vai revolucionar o mercado. Então, a nossa contribuição para esse ciclo acadêmico é exatamente nesse ponto, onde nós possamos ter as novas tecnologias aplicadas ao uso da literatura. Boa tarde a todos. Eu vou fazer, numa palestra, algumas considerações que eu considero muito importantes
para a valorização da literatura como fator de desenvolvimento da cultura e do nosso país. A literatura contribui para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social do leitor. O saber tem muita influência na autoestima de um indivíduo. O hábito da leitura deve ser estimulado desde a mais tenra idade. A criança convive com livros, com pessoas que contam histórias, que pedem para eles representarem, conversam com eles sobre a história. Essa criança se interessa desde cedo por livros. A criança não vai se interessar por livros se ela não tiver esse convívio. E o hábito da leitura depende disso. As bibliotecas de sala de aula dos colégios, biblioteca de bairro, biblioteca da cidade, devem ser visitadas, devem ser lugares aprazíveis, onde eles sabem que eles podem achar respostas para perguntas dele, eu já vou falar mais à frente, e também sonhar, ler, ser um lugar de prazer. A leitura tem que ser de prazer também. Os alunos devem ser estimulados a criar histórias, dando asas a seus sonhos, imaginação, emoções, dramatizar as situações da vida real, dramatizar o que ele ouviu da história, ou da história que eles criaram, escrever sobre elas, é outro aliado dos pais e professores no desenvolvimento da linguagem, da fluência verbal. A linguagem, ela é formada de 4 áreas: ouvir, falar, ler e escrever. Você tem que ouvir bem para falar bem, ler bastante para escrever bem. Essas áreas são entrelaçadas e cada etapa tem que ser muito bem desenvolvida. A fluência verbal depende disso. As pessoas precisam entender, aprender, saber que a leitura pode ser usada para buscar conhecimentos, estudo ou para lazer, como eu falei. Quem lê vive outros mundos, conhece outros lugares, pessoas, costumes diferentes, culinária diferente, em épocas e civilizações diferentes. Como são as outras nações? Se for um estudo específico, né, das suas áreas, então ele vai ver como é que a França aborda a arquitetura, Portugal, o Brasil, os Estados Unidos. Ele pode fazer estudo comparativo, né, da área que ele está estudando. Né? A importância da literatura no desenvolvimento da linguagem, da cultura, do saber dos alunos passa pelo conhecimento da história, da civilização, dos hábitos de época e mesmo da parte específica. Não é? Porque um médico do Brasil entra em contato com um médico de outros países. Ele estuda a literatura médica de outros países. A literatura ajuda e é importantíssima na formação do espírito crítico e enriquecimento do vocabulário. O espírito crítico é uma coisa falada, mas eu não sei se é tão bem trabalhado. A criança aprende, por exemplo, ela ouve uma história simples, você diz a ela: qual o personagem que você mais gostou? Por quê? Qual que você menos gostou? Por quê? Qual o personagem que você gostaria de ser? Você acha que tem outra pessoa que podia ter ajudado nessa história? Bom, isso eu falo para a criança. Quando eu falo para o adulto, na universidade, ou no ensino médio, eu vou pedir comparações, não é, de trabalhos desse país ou daquele, de uma turma ou da outra, e faz-se a crítica de quem está certo, quem está errado,
ou se aquilo acrescentou alguma coisa. Espírito crítico é fundamental para a cidadania. Um outro ponto que eu queria abordar é dizer, só quem pode. Não, muitos lugares se faz, inclusive dentro da própria escola. Assim como você faz feira de ciências, você faz feira de livros, em que autores são convidados. E é muito importante o contato com os autores, as histórias de vida ou as dúvidas que eles tiram, né? Então, a pessoa ouvir o autor daquele livro, como que ele fez aquele livro, né? Você perguntar a ele. Gente, criança fica assim, entusiasmadíssima, né, em conhecer quem é que escreveu aquele livro. E mesmo os adultos, quem não é um aluno médico que tem uma oportunidade de conhecer o autor de um projeto, de um trabalho, de uma descoberta científica, é tudo de bom, né? Então, estudo aguça emoções, curiosidade, sonhos. Eu diria, menos televisão e mais livros. Monteiro Lobato, que eu admiro muito, com uma frase tão simples, mas que eu considero uma frase, uma sentença de uma profundidade enorme. Um país é feito de homens e livros. Eu diria, uma nação, né, depende dos seus cidadãos e dos livros, da literatura, do seu saber, porque a literatura ela não traz, não só, ela traz um conhecimento específico, como ela traz o saber, a vivência, a experiência das pessoas. Com esse pensamento, eu encerro a minha pequena participação. Espero que vocês reflitam, que ajude de alguma forma. Muito grata. Uma ótima tarde para todos. Carmen Miranda, a cantora e atriz luso-brasileira, criada no Rio de Janeiro, no bairro da Lapa, é conhecida como uma pequena notável por ser de baixa estatura. Ela inovou com seus trajes de baiana exóticos, de muito brilho, colares, pulseiras e turbantes exagerados, criados por ela mesma, pois trabalhava numa confecção de chapéu e eles se tornaram a sua marca registrada. Ela ficou famosa e difundiu a música e a arte brasileira pelo mundo. Carmen Miranda foi perseguida, pois diziam que ela estereotipava o Brasil e seus costumes para os americanos. Estreou no cinema em 1936 e foi o maior salário de Hollywood na época, sendo a primeira mulher sul-americana a ter o seu nome na calçada da fama. Ela, Carmen Miranda, nos inspira a não desistir de nossos sonhos. Companheiro presidente, companheiro de Lions, estimados confrades e confreiras. Quando escolhi o tema e o título desta apresentação, os 70 anos da televisão brasileira, o idioma e a literatura, em um ciclo acadêmico da Câmara de Letras, vinculando o idioma e a literatura a um meio de comunicação eminentemente calcado na imagem, temi que algum acadêmico se lembrasse do xiste do Milor Fernandes, que dizia: aludir-se à imprensa escrita, falada e televisada é o mesmo que referir-se à televisão e rádio escritos. Ou que se recordasse da época em que a Rádio Globo obtinha baixíssima audiência, quando então se afirmava que ela era a emissora mais lida, porquanto o Globo era o único que dela tratava. Em verdade, porém, a história e a realidade atual da televisão mostram que há plenas razões para negritar a relevância do liame estabelecido. Permito-me assinalar a oportunidade que tenho tido de acompanhar essa história e essa evolução. É que meu pai tinha gosto pelas novidades tecnológicas, o que o levou, ainda em novembro de 1950, a adquirir um aparelho de televisão, quando o número de unidades vendidas no Rio
ainda não alcançava uma centena. A TV Tupi de São Paulo havia sido inaugurada pouco antes, em 18 de setembro, e a estação correspondente no Rio encontrava-se ainda em fase experimental, tendo ocorrido sua inauguração no dia de São Sebastião subsequente. A TV no Brasil iniciou-se a partir do rádio. Demonstravam-no sua linguagem, a formatação de seus programas, seus produtores e artistas, estes traindo o desconforto perante as câmeras. Predominava ainda a fala, sendo a imagem apenas um adendo, uma curiosidade que permitia, como antes nos filmes do famoso Oscarito, conhecer-se a figura das grandes estrelas e dos astros radiofônicos. Assisti ao momento em que foi deliberada a adoção do termo telespectador, que predominou sobre a alternativa apresentada, o T20, este último na linha do inglês viewer, e sustentado pelo então famoso teatrólogo, o mais encenado do país, Paulo Magalhães, nada mais, nada menos do que autor da Charanga do Flamengo e introdutor do termo granfino. Nesse período, proliferavam aqueles que tinham boa voz e capacidade verbal, como Luiz Jatobá, Carlos Frias, J. Silvestre, Blota Júnior, Oduvaldo Cosi. Este nas transmissões esportivas e dos primeiros desfiles de escola de samba. Quando se iniciaram os programas políticos, Carlos Lacerda logo dominou o vídeo, porquanto foi o homem público que melhor se afeiçoou à televisão. Os telejornais consistiam na leitura das notícias, acompanhada de poucas imagens, como o caso do Seu Repórteresso, apresentado por Gontijo Teodoro. E havia até a divulgação diária da crônica de Davi Nasser, pela voz de Alberto Cury, sendo que, durante a leitura, eram exibidas tão somente as mãos do autor batendo a máquina. Progressivamente, contudo, foi-se criando um falar próprio para o novo veículo, nos vários escaninhos da programação. E, efetivamente, a palavra continua a ser vital para a comunicação, não só na televisão, como nas mídias digitais que a ela vieram se juntar. Tanto que os textos escritos, ainda que com vocabulário simplificado, se mantêm na interação pessoal. É interessante lembrar os bordões, as expressões idiomáticas, as gírias, o modo revolucionário de animação de programas do Chacrinha e os talk shows, os bate-papos, como o papo de calcinha. Quer ainda no jornalismo, nas reportagens, nos documentários, é uma linguagem mais coloquial. Lamenta-se apenas a redução vocabular, os erros gramaticais e o uso da linguagem chula. De qualquer modo, o conteúdo programático, para verbalizar-se, recolhe do meio social os elementos linguísticos e aduz sua contribuição. No segmento do humor, a graça, como sempre foi entre nós, é eminentemente verbal. Ou seja, o jogo de palavras, ainda o velho trocadilho, conforme demonstram os stand-ups. A propósito, recorde-se que Chico Anísio afirmava que durante muito tempo os grandes humoristas da televisão tinham provindo do rádio, tal, aliás, como ele. Todos nós nos lembramos do êxito que foi na TV aquele que havia sido sucesso do rádio, o Balança, Mas Não Cai, de Marcos Nunes, que na TV, junto com outros monstros do humorismo radiofônico, Haroldo Barbosa, Meira Guimarães,
foi o autor dos programas de Jô Soares. As famosas garotas propaganda, Neide Aparecida, Lídia Matos, limitavam-se a exibir o produto anunciado e repetiam longos textos. Mas a publicidade, à medida que evoluiu, tem se valido mais da imagem. Tem marcado, porém, de modo especial, aquela que lança a mão dos slogans. De início, importando os do rádio. Café Globo, bom até a última gota. Se é Bayer, é bom. Coca-Cola, a pausa que refresca. Ulteriormente, vieram a fazer sucesso outras frases, como o primeiro sutiã a gente nunca esquece. Fundamental é frisar-se que, especialmente com a entrada no ar da TV Globo, a televisão, interligada nacional e internacionalmente, passou a exercer um importante papel que até então tinha cabido ao rádio, muito especialmente à nacional, do fortalecimento da unidade do idioma pátrio. É certo, contudo, que a simultânea prestigiação dos falares regionais que o rádio promovia não se tem mostrado na TV, centrada no eixo Rio-São Paulo. Quando nas novelas os personagens são nordestinos, sulistas, são eles vividos pelos mesmos artistas, os quais buscam imitar, muitas vezes de forma imperfeita, os naturais daquelas regiões. Desde os seus albores, esteve presente no vídeo, atualmente já não se pode mais falar de telinha, a literatura, o que se vem até mesmo intensificando. É que cedo se apresentou o espetáculo teatral, ao que se somou mais tarde a teledramaturgia, através das novelas e das minisséries. Em Caderno de Filologia, Silva Coroa e Borges dos Santos salientam: embora diferente dos textos literários propriamente ditos, contos, poesia, o texto no teatro se enquadraria na literatura, pois se alimenta da linguagem literária para se erigir como espetáculo. Assim, o texto dramático vive num espaço de interseção, pois ao mesmo tempo em que é constituindo pela linguagem verbal, ganhando status de obra literária, é organizado também por outros sistemas semióticos. Há de citar-se o pioneirismo em nosso meio de Jaci Campos, que trouxe dos Estados Unidos o Camerão, o que atendia inclusive à precariedade e à escassez dos equipamentos então disponíveis. Desde o Teatro Valita, seguindo-se o Grande Teatro Tupi e passando pelo Teatro Gebara, no qual se apresentava a atriz Aimée, a chamada Ingênua Maliciosa, programa cuja publicidade estava a cargo de seu companheiro Carlos Frias, o qual, tendo em vista tratar-se do anúncio de tecidos estampados, criou a famosa expressão "pena que a televisão não seja a cores". Queixume, ao qual, quando em 1972 foi introduzida a TV colorida, opôs-se o lamento de Chico Anísio: nunca mais teremos um Botafogo e Corinthians tão autênticos. Vindos do teatro, pontificaram grandes intérpretes: Sérgio Cardoso, Sérgio Brito, Ítalo Rossi, Paulo Otran, Napoleão Muniz Freire, Fernanda Montenegro, Natália Timberg, dentre muitos outros. Invoque-se a preciosa obra de Cristiana Brandão, o Grande Teatro Tupi no Rio de Janeiro, o teleteatro e suas múltiplas faces, em que expõe e analisa todo o desenvolvimento do setor. O próprio teatro de revistas compareceu, espetáculos Tonelux, com a vedete Virginia Lane, e já na TV Excelsior, os grandes musicais, produto da genialidade de João Roberto Kelly. Cite-se Times Square.
O público infantil foi também aquinhoado, não só com os primeiros programas a ele destinados, Circo do Arrelia, do Carequinha, a que se seguiu o famoso Bozo. No gênero, a primeira apresentadora foi a mesma Virginia Lane. Ela era o coelhinho Teco-Teco, e seu exemplo máximo, a inesquecível Xuxa. O teatro para crianças marcou presença, destacando-se o conhecido Teatrinho Troll, dirigido por Fábio Sabag. Adaptações de contos e romances de escritores brasileiros e estrangeiros têm sido magnificamente produzidas. Desde Shakespeare, englobando essa de Queiroz, Pirandello, Oscar Wilde, Machado de Assis, Jorge Amado, Somerset Maugham, Bernard Shaw, Ariano Suassuna, Émile Zola, Stefan Zweig, Arthur Azevedo, Ibsen, Dostoiévski, Gonçalves Dias, Juraci Camargo, Agatha Christie, Daphne de Maurier, Nelson Rodrigues. Do universo infantil destaca-se O Sítio do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato. José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, em sua autobiografia, elencou autores de vários textos literários que foram adaptados. Da sua lista, acrescentem-se a anterior Alexandre Dumas Filho, Arthur Miller, Charles Dickens, Kafka, Érico Veríssimo, Maria Clara Machado, Mark Twain, Diná Silveira de Queiroz. Dentre peças e adaptações de obras literárias, indica-se, ainda que muito resumidamente, Vestido de Noiva, Alto da Compadecida, O Morro dos Ventos Uivantes, Floradas na Serra, Está lá fora um Inspetor, Helena, Yaya Garcia, A Presença de Anita. As novelas, sucessoras dos velhos folhetins, aquela como estes, do gosto brasileiro, e que também tinham atingido seu auge radiofônico, vieram a predominar na programação televisiva, tendo sido a primeira a ser exibida Tua Vida Me Pertence, de Walter Foster. Foi ele que aplicou, na atriz Vida Alves, o primeiro beijo na TV, em 1951. A ela coube, 10 anos depois, outro marco, o do primeiro beijo entre mulheres, na adaptação da famosa obra The Children's Hour, Infâmia, da grande dramaturga Lillian Hellman. O primeiro grande êxito no gênero foi O Direito de Nascer, provindo do rádio, novela cubana de Félix Quenye, e que consolidou o gênero na televisão. Alguns dos seriados alcançaram excepcionais níveis de audiência, como Rock Santeiro e o final de Vale Tudo, no capítulo em que foi revelado quem matou Odette Reutemann, que obteve picos de 94 pontos de audiência. Muitas têm sido marcos importantes na evolução do gênero, como Beto Rockefeller, que trouxe a novela para a nossa realidade. Na relação das exitosas, que são em grande número, nominem-se Escrava Isaura, cujo sucesso internacional chegou ao ponto de, em Cuba, Fidel Castro ter que suspender o racionamento de luz no horário de exibição para o país poder assistir à novela. Barriga de Aluguel, Irmãos Coragem, Selva de Pedra, Pecado Capital, O Clone, Gabriela, Tieta, Avenida Brasil. A TV Manchete, com muita categoria, lançou o inovador Pantanal, cuja repercussão chegou a abalar a posição hegemônica da Globo. Confira-se realce especial a presença do talentoso Paulo Gracindo, astro de primeira grandeza do rádio e que na TV viveu, com brilho, papéis como Tucão, em Bandeira 2, e Odorico Paraguaçu, em O Bem Amado.
Dentre os teledramaturgos, indiquem-se, exemplificativamente, Janete Claire, Dias Gomes, Ivani Ribeiro, Manuel Carlos, Gilberto Braga, Silvio Abreu, Glória Pérez, Cassiano Gabos Mendes, Benedito Rui Barbosa. De início, teve-se a novela como produto de menor valor, a ponto de os grandes artistas do teatro não quererem dela participar. No entanto, a teledramaturgia firmou-se como expressão artística, que se vale, já hoje, dos importantes recursos tecnológicos, mas que emprega uma linguagem apropriada, elementos que formam um conjunto de inegável relevância social, seja retratando, seja influenciando o comportamento da coletividade. É costume afirmar-se: uma imagem vale mais do que 1000 palavras. O certo é, no entanto, que se a imagem mostra, choca, enleva, excita, a palavra ensina, critica, permite a formação do juízo, do raciocínio, desenvolve a inteligência, instrumentaliza a interação pessoal. O importante é que a conjugação imagem e palavra se dê na moldura do estabelecido pela Constituição Federal em seu artigo 221, a prossecução das finalidades informativas, educativas, artísticas, culturais, especialmente a nacional e a regional, com respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. Muito obrigado. Com prazer também que a LAC apresenta um projeto extremamente interessante que está sendo desenvolvido no Distrito LC1, que é o projeto Leões Leitores. Nós devemos isso a duas companheiras que são líderes desse trabalho, que são as companheiras Sandra Simões, do Lions Clube Caxambi, e Silva Nunes, do Lions Clube Taquara. É um trabalho interessantíssimo que nós recomendamos, a Academia vê com muito prazer esse encaminhamento de estudos, de jornais, de revistas, de complementos literários que marcam realmente a contribuição bastante positiva. Há um link onde todos os participantes de Lions podem acessar, ingressam num grupo, e esse grupo é liderado por essas duas companheiras, que são dedicadas ao movimento já há vários anos, mas que tem realmente o apoio total da Academia de Letras, Artes e Ciências dos Lions Clubes. Então, é com muito prazer que nós apresentamos, saudamos e damos parabéns às duas companheiras por esse trabalho, que tem sido bastante marcante, não só em nosso distrito, mas também caminhando para outros distritos do Brasil inteiro, pela adesão, que é uma adesão espontânea. Então, diariamente, elas selecionam leituras próprias e disponibilizam os links onde todos podem acessar. Então, parabenizo a você, Sandra, a você, Silvia, pelo trabalho, e tenho certeza que os acadêmicos todos apoiam fortemente essa contribuição de vocês. Há o link, os interessados poderão, através desse link, serem adicionados ao grupo e, naturalmente, a partir daí, terão o recebimento desses suplementos literários que também são escolhidos pelas companheiras. Círculo de estudos acadêmicos, tenho o prazer de receber um ilustre conferencista. Nós queremos, ao agradecer a participação de todos que já até agora estiveram presentes no nosso ciclo acadêmico, mas dizer com muita honra que nós tivemos o prazer de receber, através da nossa acadêmica Vilma Guimarães, a importante contribuição da doutora Jussara Valverde, escritora gaúcha, residente no Rio de Janeiro, artista plástica,
médica cirurgiã geral, professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, vice-presidente da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro, ex-presidente da União Brasileira de Escritores e presidente de honra da Academia de Médicos Brasileiros de Médicos e Escritores. Além disso, tem uma grande contribuição literária e é com muito prazer que nós temos realmente o prazer de poder apresentá-la nesse momento. Agradecemos a sua participação, doutora Jussara, e ficamos felizes por ter realmente você aqui no nosso ciclo acadêmico. Então, temos o prazer de lhe ouvir nesse próximo bloco do nosso ciclo acadêmico. E especial agradecimento à acadêmica Vilma Guimarães por ter nos trazido, ter nos proporcionado essa integração da nossa prezada acadêmica de outras academias e docente, médica, com grande contribuição na literatura, nas artes plásticas, e realmente merecedora de muitos prêmios. Mas, se nós fôssemos ler todos o currículo, seria uma conferência. Tão rico é o currículo da nossa ilustre conferencista convidada. Então, seja bem-vinda, doutora Jussara, e agradecimentos em nome da LAC a você pela participação nesse nosso encontro. Estamos aqui para falar sobre cultura, a convite da Academia de Letras, Artes e Ciências dos Lions Clubes. O presidente, o acadêmico João Roberto Moreira Alves, me fez esse convite, que recebi com muito carinho e atenção. Falar sobre cultura no nosso Brasil é de suma importância, principalmente para nós, escritores. Nós, escritores, temos trabalhado intensamente com a educação, com a cultura, com a literatura e também com as artes, porque são intrincados, se compõem, as coisas se misturam, e essa mistura, essa miscigenação que enriquece a nossa cultura, o nosso folclore. Eu tenho vários momentos. Eu sou vice-presidente da União Brasileira dos Escritores do Rio de Janeiro, vice-presidente e também presidente de honra da Academia Brasileira dos Médicos e Escritores, e pertenço ao PEN Clube do Brasil, que é uma sociedade mais aberta, que envolve jornalistas, que envolve a problemática das culturas, como das traduções, como do poder da paz, da violência contra a mulher. Então, são essas culturas que se misturam, essas entidades misturadas, como também pertenço à Academia Carioca de Letras, é que enriquecem o nosso olhar sobre a literatura, sobre a educação. Trabalho em vários projetos. Um dos últimos projetos aborda a comunidade de Guaratiba, na Praia da Brisa, que se chama Leitura pela Educação, Biblioteca Dinâmica. Nesse momento, nós estamos indo ao jovem, à criança, trabalhando de uma maneira lúdica, lírica, porque tem que ser prazeroso, a leitura tem que ter prazer, a leitura tem que envolver a fantasia, tem que envolver o sonho. Então, nós estamos tentando resgatar a educação por esse viés. Temos também um projeto que eu acho bastante interessante, em que nós vamos à sociedade. Ano passado, como um desses últimos 14 anos, nós vimos às escolas, às praças, que é o projeto Artes e Portas Abertas em Laranjeiras e Cosme Velho. É um projeto que está completando 15 anos esse ano, e esse ano, lógico, com pandemia, ele será virtual. Mas não menos bonito, nem menos interessante, que nós vamos ter, por exemplo, o acadêmico da Academia Brasileira de Letras, o nosso professor Ivan Froença, abordando a importância da poética no centenário de João Cabral de Melo Neto. Temos o Alquimeno Bastos, que é um professor de literatura da UFRJ, também vice-presidente, já foi vice-presidente do PEN Clube do Brasil e pertence à Academia Carioca de Letras, onde ele faz um estudo sobre Machado de Assis e vem falar sobre Machado. Machado percorreu aquelas ruas de Laranjeiras, ele perfuma a memória do bairro. Então, é importante que nós estejamos sempre revitalizando os nossos grandes escritores.
Esse grupo de escritores vai envolver a literatura infantil através de um projeto que está participando o Ângela Guerra, vai envolver também a consciência negra, um projeto que vem sendo trabalhado pela professora emérita de Juiz de Fora, da Universidade de Juiz de Fora, Ceci Barbosa. Ele envolve também de Andréia Portugal, que hoje em dia mora em Cascais, Portugal, trazendo a importância da literatura, do livro escrito, porque ela transmite e registra a literatura nesses livros, e ele percorre todos os países que são os membros correspondentes dessa entidade. Então, ela, de Portugal, ela, de maneira virtual, vai trazer 30 escritores das antologias para conversar conosco. A integração da cultura é muito importante, porque nós temos que trabalhar a fantasia, nós temos que trabalhar o sonho, e nós não vemos a leitura só com o enriquecimento do conhecimento, porque a leitura, ela trabalha o ser humano, ela trabalha valores, ela trabalha oportunidade, por exemplo, através do filho ensinar ao pai, através do idoso, nós resgatarmos a infância do idoso. Um projeto que foi muito bonito, que eu sou médica e trabalhei no Hospital Servidores do Estado do Rio de Janeiro, com humanização em saúde. Então, nós levávamos aos idosos a leitura, e nesse momento de leitura ele fazia recordações da família, fazia recordações também dos filhos, da infância, e nesse momento ele tinha um pouco de paz, ele tinha um pouco de respeito, ele tinha um pouco de acalanto, porque a vida humana é muito importante. E eu acho que quando nós trabalhamos a literatura, nós que escrevemos, que queremos deixar registrado ideias, projetos, nós queremos também aliviar um pouco o sofrimento, aliviar um pouco as memórias, aliviar um pouco, às vezes, momentos difíceis, como nós estamos passando atualmente com essa pandemia, em que estamos todos isolados. Nós que tínhamos reuniões, mais ou menos, que fazíamos reuniões 40, 50 escritores, e tínhamos a oportunidade de discutir, tínhamos a oportunidade de mostrar o nosso último trabalho, tínhamos a oportunidade de mostrar um trabalho em andamento e ouvir a opinião do outro, esse trabalho agregado, esse trabalho coletivo que é tão importante. Hoje em dia nós estamos fazendo através dessa maneira virtual, e é complicado, é difícil, nós não temos muita memória sobre isso, nós não temos muita habilidade nesse tipo de projeto, mas nós estamos tentando, nós não desistimos, porque o escritor não pode desistir nunca, ele tem que sempre estar trabalhando ideias, ele tem que estar sempre se renovando através dessas fontes todas. Nós estamos falando sobre, hoje em dia, com as crianças, que nós estamos repensando muito até a linguagem, porque essa linguagem, essa oralidade, que é esse blá, 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 que hoje em dia tudo é oral, é tudo rápido, é tudo sintetizado, a escrita é simplificada, nós temos que tentar motivar também o jovem e a criança a ter um pouquinho mais de conhecimento também. Isso é importante. O nosso amigo aqui, Cláudio Murilo Leal, cita de uma maneira muito interessante como a discussão da poética é importante, porque se a gente tem Mallarmé, que aborda o silêncio, nós temos também os outros que abordam a oralidade, como nós temos Matéria Prado, que traz uma tradução enorme do interior goiano, nós temos João Cabral com essa síntese, com esses versos otaxilábicos, e que ele transforma, às vezes, de uma maneira mais crua, mais rígida, a emoção, o poema, e que perpetua nesses 100 anos. Temos Clarice, que nesses 100 anos também faz seu aniversário e que deixa na nossa memória quantos textos belíssimos, quantos textos reflexivos. Nós temos trabalhado muito, não só os autores famosos, mas também nós temos tentado desenvolver novos talentos. Na União Brasileira dos Escritores, nós temos feito, a do Rio de Janeiro, nós temos trabalhado o concurso internacional, em que aborda teatro, trova, conto, crônica, literatura infantil, ensaios, poesia,
porque nós temos que ir atrás dos novos talentos, nós temos que ajudar a divulgar o novo escritor, o escritor de qualquer lugar, do interior da Paraíba, do interior da Amazônia, que está preso, às vezes, numa comunidade mais fechada. E esses concursos têm ajudado com que eles tenham visibilidade, com que eles tenham, através de um prêmio, nós verificamos que, quando eles são premiados, eles divulgam nos jornais da cidade, eles divulgam nas comunidades, eles trazem o valor da literatura, do que está escrito, o valor do livro, o valor até do livro no papel ou no e-book, para a notícia, para o hoje, para o agora. Então, é importante que nós tenhamos também esse olhar de como nós temos que resgatar o esquecido, resgatar o guardado. Não adianta ter um texto arquivado, não adianta ter um texto na gaveta. Nós procuramos, nesses concursos e nessas reuniões literárias, trazê-los à volta. Nós temos também, às vezes, prêmios, tanto na Abrames, que faz concursos para médicos e para os convidados, como temos também na FALARJ, a Federação das Academias de Artes e Letras do Estado do Rio de Janeiro, que Maria Amélia Paladino comanda tão bem, que agregam todos, agrega a Trova, agrega a literatura infantil, agrega a Academia da Paz, com a Zara Paim, e nesse momento nós estamos trazendo à tona o que tem de bonito, o que tem de belo, o que tem de sofrido, o que tem de discutível, o improvável, a possibilidade, as probabilidades. Nós discutimos de tudo. E é essa oportunidade de discutir, de conversar, de trocar ideias, que é a riqueza da educação dinâmica que hoje nós estamos discutindo. Porque o aprender é contínuo, o aprender é diário, o aprender é sempre. E esse olhar nós temos que fazer validar as nossas ideias, nós temos que fazer, com esse olhar do aprender sempre, a oportunidade, como já disse há pouco, da criança, através do livro, lendo o pai, o avô, ele reaprender alguma coisa. Eu escrevo livros infantis que são paradidáticos. Após o final da história e do poema, sempre tem um conteúdo para enriquecer. Outro dia eu tinha dado um livro a uma criança, tinha mais ou menos uns 15 dias, e ela veio, quando me viu, veio correndo e disse, a avó disse assim, tem 15 dias que ele faz o pai ler o seu livro toda noite, e ele queria conhecer você. Não existe prazer maior do que um escritor do que isso, ter conseguido emocionar alguém. Com isso, o pai leu o livro, a avó leu o livro, e houve essa importância da fixação do interesse pela leitura. É esse interesse que vai transformar a educação, é esse interesse que vai transformar o conhecimento. Nós precisamos sempre estar lembrando a todos que nós podemos, que nós faremos, que nós estamos juntos. São muitas coisas que eu gostaria de dizer e falar sobre cultura, eu que sou acadêmica também, e é importante que nós tenhamos o apoio das sociedades. Hoje em dia, nós trabalhamos praticamente sem incentivos, são anuidades pequenas, que são cooperativadas nas reuniões, mas teria que ter uma integração maior com a Secretaria de Cultura, com as entidades de maior porte, com os projetos. Porque os projetos são importantes. Quando você faz uma performance em que você leva Machado de Assis, como nós fizemos no Trem do Corcovado, naquela sala VIP, fizemos também no Pen Clube do Brasil, falando de Luiz de Azevedo, com caracterizações, tentando ter uma entoação, tentando uma voz, tendo uma melodia, trazendo uma Chiquinha Gonzaga na voz de Nina Fernandes. Nós estamos revigorando a nossa cultura, que é muito maior que só o folclore, que nós temos que resgatar também. Então, nessa hora que você faz a performance, a pessoa tem vontade de reler aquele texto, tem vontade de reler aquele autor. Esse é um dos projetos que nós temos feito de uma maneira bastante ativa. Importante também, que nós gostaríamos de deixar aqui registrado,
é o trabalho voluntário, né? Porque nós sabemos que um livro não se faz de repente, um livro se faz com pesquisa, um livro se faz com troca de ideias, um livro demora tempos para ser construído e ainda tem o custo. As grandes editoras só publicam os famosos, então nossos livros, de modo geral, são independentes, são bancados por nós mesmos, mas nem por isso nós deixamos de fazê-lo. Nós estamos escrevendo e deixando a nossa memória registrada, porque o livro viaja, o livro passeia, o livro desenvolve a fantasia, o livro desenvolve o conhecimento, o livro desenvolve a educação, e o livro é companheiro. Companheiro de momentos solitários, companheiro de momentos alegres, companheiro de boas histórias, de fantasias. Hoje nós temos uma das nossas escritoras escrevendo uma parte bastante fantasiosa, que é a Angela Guerra, escreveu agora sobre Halloween, porque a garotada quer fantasia, quer terror, ela quer a violência trabalhada, e nesse momento em que a gente acha que está trabalhando isso, nós estamos trabalhando os valores todos da criança, os valores todos dos adolescentes. É um prazer estar aqui com essa oportunidade de falar sobre cultura e deixar um pouco do meu carinho por essas entidades como o Lions Club, que tanto faz, que é contínuo, que é trabalho rotineiro. Eu valorizo muito a continuidade do trabalho. Eu trabalho ainda com 42 anos já no Hospital Pedro Ernesto, sou professora de cirurgia geral, mas eu tenho um carinho pelaquela entidade que me recebeu em 1969. É braços abertos, nós estamos lá ensinando, olhando, mostrando e, principalmente, trabalhando a humanização, trabalhando a linguagem, trabalhando o respeito ao paciente, porque quando nós trabalhamos literatura, a leitura, a fala, é importantíssimo ouvir, é importantíssimo decodificar o que está dito e também transformar a nossa expressão verbal numa linguagem de fácil acesso. Essas coisas todas que nós, escritores, temos trabalhado, é um desenvolvimento contínuo. E essas entidades, como o Lions, como o PEN Club, como as nossas academias, a Academia Brasileira de Médicos e Escritores, a União Brasileira dos Escritores do Rio de Janeiro, né, a nossa UP, nós temos feito com muito afinco e com muito carinho. A nossa presidente Márcia Barroca da UB é uma guerreira. Nesse momento em que nós temos essa dificuldade toda, que estamos trabalhando virtual, nós vamos fazer o prêmio de diretoria para 25 escritores Brasil afora. Tanto tem da Paraíba, como tem de Pernambuco, como tem do Rio Grande do Sul, como tem do Piauí, de Minas Gerais. E é esse intercâmbio de educação e cultura, é esse intercâmbio que a literatura funciona como oportunidade. É uma oportunidade de visibilidade, é uma oportunidade de contato, é uma oportunidade de agregação humana, é uma oportunidade do conhecimento estar sendo mostrado. Quando você tem um livro premiado, aquilo alimenta a alma, aquilo alimenta a cultura, alimenta a nossa literatura, e a nossa entidade também se sente premiada por poder contar com tantas pessoas. Eu tive o prazer de conhecer a Academia de Letras e Artes e Ciências dos Lions Clubes, através do presidente João Roberto Moreira Alves, pela nossa jornalista querida Vilma Guimarães. E foi um prazer, num momento de encontro, em que discutimos cultura, literatura, as notícias do hoje, e estivemos presentes, mais uma vez, agregando a todos nós nessa sociedade linda, nesse país de sol, de calor que é o Brasil, nesse Rio de Janeiro que tanto nos encanta. E eu acredito no povo, eu acredito em gente, eu gosto de gente. Sempre fiz ambulatório, gosto de ouvir o contato humano. Portanto, estou com saudade, sim, saudade de todos, mas eu estou muito feliz por estar nesse momento tendo a oportunidade de falar sobre cultura. Sou muito grata. Uma boa tarde, não digo nada, por boa tarde é um bom dia ou uma boa noite, isso não acontece. Nós estamos aqui em qualquer momento, o escritor está em qualquer lugar,
basta ter um livro ao seu lado, basta ter alguma coisa guardada. No Descomplica Ian de hoje eu vou mostrar pra vocês uma das maiores bibliotecas do mundo, gente. Só pra vocês terem ideia, aqui tem tanto livro que se a gente fosse colocar um do lado do outro, seria maior que a Ponte Rio-Niterói. Então fica aí porque tá começando mais um Descomplica Ian. Bom, gente, logo na entrada, quando você chegar aqui, já é, tipo, muito irado, porque olha só a entrada desse lugar, cara, é muito lindo. Esse lugar tem uma história muito bacana. E aqui tem um acervo, já não sei nem te dizer quantos mil livros, mas quando começou tinham mais de 60 mil exemplares. Então imagina hoje. Vamos lá subir e conhecer um pouco desse lugar agora. Rolou uma pequena aulinha aqui, e assim, é muito legal quando você vê esse lugar, mas quando a gente conta a história, é outra coisa. Só pra vocês terem ideia, todas as prateleiras aqui são feitas de aço, e o chão é feito de vidro, que é uma forma de preservar melhor os livros, porque na época usava a clarabóia pra iluminar aqui dentro, né, não tinha iluminação elétrica. Outra coisa, a temperatura aqui dentro é muito controlada para que os livros não sejam ferrados pelo calor insuportável do Rio de Janeiro. Aqui dentro tem a assinatura da libertação dos escravos, da Princesa Isabel, também tem um manuscrito pra matar Tiradentes também, que era pra queimar a casa dele e jogar sal pra ele nunca mais poder encarnar na terra. Tem muita história do Brasil e até de fora do Brasil também. Você imagina, são 17 quilômetros de livro só desse lado. E do outro lado, tem mais 17 quilômetros de livro. Se você for fazer as contas, dão 34 quilômetros. A Ponte Rio-Niterói, gente, tem 13 quilômetros. É maior do que a Ponte Rio-Niterói de livro. E o que eu achei mais legal, sabe o que é? Você pode entrar aqui, qualquer pessoa pode entrar aqui e pode estudar. Você só não tem acesso a pegar os livros, porque senão você vai desorganizar tudo. Você fica aqui embaixo e eles trazem os livros pra vocês. Vamos fazer um resumão de como esse tanto de livro veio parar no Brasil, certo? Rolou um terremoto em Portugal. Pá! Tudo no chão. Aí não tinha onde pôr os livros. Colocaram os livros num canto. Família real vindo pro Brasil, entendeu? Dando aquela fugidinha básica de Portugal. O que vão fazer com esses livros? Vamos trazer pro Brasil. Trouxeram os livros pro Brasil. Chegando no Brasil, o que faz com esses livros? Colocaram os livros num lugar. Esse lugar não era legal pra ter estante de livro. Tiraram os livros de lá, que era num lugar. Aí foi pro outro lugar, que foi pro outro lugar. E no final das contas, em 1910, construíram a Biblioteca Nacional. Esse lugar que você tá vendo aqui, que hoje abriga, além daqueles 60 mil exemplares que vieram de Portugal, milhões de coisas do Brasil. É isso. Palmas pra mim. Palmas, Dani. Obrigado. Muita história, muita história. Quantos mil livros tem aqui, Dani? 15 milhões. 15 milhões de livros. É muito livro. Para quem gosta de história, eu acho que vale muito a pena vir aqui, porque tem muitos manuscritos, documentos. Para quem gosta de ler e gosta de ver as coisas, pode ser muito legal vir aqui. Eu não acho assim que é um lugar que se você trouxer uma criança ela vai gostar, sinceramente. Para quem só quer visitar, é um espaço muito rápido de visitação, porque só tem 2 andares, né, de visitação. Apesar do prédio ser muito amplo, a gente só pode andar pelo térreo e aqui pelo 2º andar. Sendo que no 2º andar, onde eu mostrei ali na biblioteca, você não pode passar do vidro, a menos que você esteja estudando. Para quem estiver perguntando quanto eu gastei no vídeo de hoje, eu gastei exatos R$0. Gente, as visitas guiadas aqui duram mais ou menos 1 hora, começa às 10 da manhã e vai até 5 da tarde, e também é gratuito, ou seja, é um lugar super, mega, hiper gratuito, né? Pra você trazer aí a galera. Se vocês gostaram do vídeo de hoje, vocês aproveitem e façam o que, Dani? Compartilhe e se inscreve no canal. E dá um like nesse vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu tenho muito mais vídeo do Rio de Janeiro, sempre dando dica pra sair com menos de R$50, mano. Então olha meus vídeos aqui no canal. Também tem ilha, tem trilha, tem cachoeira, eu falo da Ilha de Paquetá, tem Parque das Ruínas, tem Santa Teresa, tem um monte de trilha, tem um monte de praia. Meu Deus, esse é o melhor canal do Rio de Janeiro, não queria dizer nada. E se você gosta de ver uns vídeos assim muito irados, com umas super produções, vai no canal dessa mulher, cara, vai no canal dela. E é isso, então até o próximo Descomplica Ian. Tchau. Beijo, galera! A vida, amigo, a vida é a arte do encontro, embora já tanto desencontro nessa vida. Reproduzindo essa frase de nosso poetinha,
Vinícius de Moraes, na gravação em 1962 de sua composição Samba da Oração, o Santo Padre, em sua recente encíclica Fratelli Tutti, sobre a fraternidade e a amizade social, reitera o convite a fazer crescer uma cultura do encontro. Diz o Papa: a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro na vida. Já várias vezes convidei a fazer crescer uma cultura do encontro, que supere as dialéticas que colocam um contra o outro. É um estilo de vida que tende a formar aquele poliedro que tem muitas faces, muitos lados, mas todos compõem uma unidade rica de matizes, porque o todo é superior à parte. O poliedro representa uma sociedade onde as diferenças convivem, integrando-se, enriquecendo-se e iluminando-se reciprocamente, embora isso envolva discussões. E aduz: falar de cultura do encontro significa que nos apaixona, como povo, querer encontrar-nos, procurar pontos de contato, lançar pontes, projetar algo que envolva a todos. A academia é um espaço de encontro. Desenvolve a cultura do encontro em um ambiente em que se pratica o encontro da cultura. É ela uma fraternidade. Daí serem seus membros confrades e confreiras, consórores. O prefixo a traduzir a união sólida, a solidariedade no cultivo do saber. No Fórum da ALAC, a relevância do encontro cultural se agiganta por sua pluriculturalidade, em razão da pleiade de valores que compõem seus quadros, reunindo letras, artes e ciências. É por isso que a cada ano devemos comemorar sua fundação, ocorrida em 23 de outubro de 1998, e saudar aquele que a concebeu, nosso atual, dinâmico presidente João Roberto Moreira Alves. Seus ex-presidentes, Paulo Roberto Paranhos, com quem a instituição deu os primeiros passos. Enaltecer o legado do inolvidável Aimone Camardella, que conferiu à academia corpo e alma. O diligente e operoso Arlindo Amorim, que no difícil momento da sucessão da academia deu continuidade à vida acadêmica. E sublinhar a colaboração dos acadêmicos, que tanto têm contribuído para o abrilhantamento da corporação, permitindo-me, para representar o conjunto dos companheiros, a figura de nossa atuante Glorinha. Lembremos os trabalhos, o momento, os eventos, os concursos que vêm sendo desenvolvidos. E cito, em homenagem a Aimone, a La Cultura, publicação que há de ser retomada. É momento de reverenciarmos a memória dos que já não estão entre nós, mas marcaram sua presença com sua inapagável obra. Referencio neste ensejo o nome de nosso companheiro, recentemente falecido, o grande educador Fernando Mota. A intensidade do encontro acadêmico se tem intensificado. Não obstante, a falta que sentimos do convívio presencial. O convívio, no entanto, persiste, com os meios eletrônicos de interação e integração que diariamente nos ensejam o contato, vitalizando as atividades acadêmicas. Mas o importante é sentir o pulsar intenso, o vigor da confraria, que está cada vez mais viva, atuante, mais presente em nossas vidas, fazendo com que a ALAC não seja um locus distante, mas diversamente uma parte de nosso cotidiano. Assim, só há razões legítimas de júbilo e a certeza da perenidade da nossa instituição. Viva a Academia! Salve a ALAC! Estamos encerrando esse nosso ciclo acadêmico e queremos agradecer a todos os participantes, a todos os acadêmicos, a todos que assistiram esse nosso encontro. É a oportunidade da ALAC estar junto com vocês. Então, nosso agradecimento a
invocação Deus feita pela companheira acadêmica Maria da Glória Rabelo, a saudação feita à nossa academia pelo nosso acadêmico Sérgio André, a todos os que participaram, inclusive queremos registrar o agradecimento a convidados que participaram desse nosso encontro também, e dizer realmente que a academia prossegue com essa missão. E temos certeza que, com a contribuição de tantos ilustres acadêmicos, continuaremos caminhando, trilhar um lado bastante positivo. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo encontro.